Muito boa tarde, ótimo final de domingo para todos nós. Como estão vocês? Como está a vida? Desafiadora? Como estão as situações que temos que viver? Estamos nesse momento, nesse preciso momento, um ex-deputado, por ordem do Supremo Tribunal Federal, está sendo preso, mas está resistindo à prisão com tiros, granadas, há policiais feridos. E essa situação toda, ela é muito simbólica para o que nos foi inspirado falar hoje. É muito necessário que nós pensemos sobre o que estamos vivendo, os tempos que nós estamos vivendo. Não apenas a intolerância, o racismo, o sexismo que se espalham por toda parte, a intolerância religiosa, os ataques religiosos. O tempo que nós vivemos é um tempo muito tenso, muito difícil e, por tudo isso, muito importante para todos nós. Nesses tempos, fundamental que nós entendamos o que está em curso, qual a lição, qual a terapêutica, a receita para vivermos o tempo que estamos vivendo passa por relembrarmos que estamos num hospital e que não cabe reclamar ou nos revoltar pela presença de doentes. Ora, se estamos num hospital, como reclamar da presença de doentes? Se estamos numa escola, como reclamar da presença de pessoas ignorantes em pleno processo de aprendizado, de pessoas doentes em pleno processo de intervenção terapêutica? Tem razão de ser isso? Tem lógica? Então, quando formos confrontados com os fatos mais aberrantes, em primeiro lugar, lembremos que estamos num hospital, que estamos numa escola. Haver doentes, haver ignorantes é mais do que esperado dentro do nosso processo. Em segundo lugar, é preciso saber que todos aqueles que têm contato com uma situação, uma intervenção terapêutica ou pedagógica, estão necessitados de passar por aquilo. Enfim, surge dessa situação a pergunta que simboliza a nova atitude perante a dor. A velha atitude perante a dor é a revolta, porque nesse momento, porque dessa forma, a pena de si mesmo, a autovitimização e a revolta, duas faces de uma mesma moeda, são a velha situação, a velha atuação perante a dor, que não nos tem levado ao progresso, que não nos tem levado a lugar algum. A nova atitude está simbolizada numa pergunta: o que Deus está querendo me ensinar? Do que Deus está querendo me curar com isso? Essa atitude é uma chave, é um símbolo. Essa pergunta é uma chave, é um símbolo para uma nova atitude.
que nunca foi tão urgente nós utilizarmos, nós termos à disposição, nós acionarmos em todas as inúmeras crises pelas quais temos passado. É fundamental que entendamos a função dos conflitos, a função das inimizades, entendendo a função do inimigo. Jesus nos desafia grandemente. Uma das passagens mais surpreendentes, mais desafiadoras dos evangelhos está em: amai os vossos inimigos. O que vocês acham disso? Amai os vossos inimigos. Claro que amai aí não quer dizer que devemos dar aos inimigos o mesmo amor que devemos aos amigos, aos filhos, aos cônjuges. Amai os vossos inimigos quer dizer o quê? Um professor, um verdadeiro educador, quando se confronta com um aluno rebelde, com um aluno que pune a si mesmo, que agride a si mesmo ou aos outros, que se mutila e xinga os outros, ele não vê nisso um desafio, ele não vê nisso uma oportunidade ímpar de exercer a sua pedagogia? Quando um cirurgião sabe de um caso de alguém que tem um tumor grave, que precisa da intervenção, ele não se sente estimulado, empurrado a atuar? Nós também precisamos dessa atitude. Amai os vossos inimigos é um estímulo que Jesus nos dá para atuarmos diante dos doentes, da doença, diante dos tratamentos drásticos que Deus nos traz para a nossa cura. Superemos a revolta, superemos a compaixão, superemos a tendência de culpar os outros, de culpar a nós mesmos, para muito além da culpa, da revolta, da autocompaixão, da pena dos outros, buscarmos a compreensão. A que nós podemos comparar o amai os vossos inimigos? Ora, pensemos numa situação muito comum. Alguém está com uma dor, uma desarmonia física forte, gritante, dolorida, vai num médico e este faz diversos exames e não detecta nada, fala para o doente: você está bem. Como se sente o doente que atravessa desarmonias, incômodos, dores lancinantes e ouve o médico dizer: você está bem? Fica ele feliz? Claro que não. E se ele for em vários outros médicos e o resultado for o mesmo? Variarem os exames, mas para chegar à mesma conclusão: você está bem. Se o próprio doente sabe que não está, se a própria dor, a própria desarmonia, o próprio incômodo o informam drasticamente que ele não está bem. Se o 10º médico que ele consulta, fazendo seus exames, chega à conclusão de o tipo de doença que a pessoa tem,
Aquele doente ficará triste, agredirá o médico, se revoltará com a vida, brigará com tudo? Claro que não. O doente minimamente consciente, quando ocorre um diagnóstico, qual a atitude dele, senão a felicidade por ver naquela situação o início de uma cura? Ora, o diagnóstico não é o início de uma cura, meus amigos. E o início de uma cura que se arrastava, que não se anunciava e que finalmente chega, não é uma felicidade para o doente? Sim. Sim. Amar os nossos inimigos é entender o papel pedagógico do inimigo no projeto de Deus. O papel terapêutico do inimigo no projeto de Deus. Nós que nos afundamos em ódios, em guerras, que fizemos das diferenças todas tiros e bombas mentais, espirituais, energéticas, que agridem o outro e nos agridem. O deputado que fere os policiais, obviamente, afunda, aprofunda, intensifica os próprios erros, os crimes nos quais ele já afundava. Claro que o conflito acirrado, claro que o ódio, claro que a guerra não pode melhorar ninguém. Vejamos esse momento eleitoral. Digamos só para um exercício de pensamento que uma sociedade possui inúmeros poderes. Alguns estão a cargo de líderes religiosos, alguns estão a cargo dos policiais, alguns estão a cargo dos juízes, alguns estão a cargo dos deputados, dos senadores, alguns estão a cargo dos professores, alguns estão a cargo dos engenheiros, dos médicos. Inúmeros poderes existem numa sociedade. Não há ninguém mais poderoso para um bebê do que a sua mãe. Não há ninguém mais poderoso, alguém que está apaixonado, do que a pessoa com a qual ele se relaciona. Não há ninguém mais poderoso para um cachorro que ama o seu dono do que o seu dono. Quantos poderes existem numa sociedade? O que representa nessa enormidade, nessa multiplicidade de poderes, o que representa o poder do presidente da República? Há poder dos líderes esportivos, dos líderes artísticos, dos cantores, dos atores, dos empresários, dos banqueiros. Há poder inclusive nos criminosos, nos traficantes. Diante de toda essa miríade de poderes, quanto poder representa o poder do presidente da República? Não há como mensurar. Para efeito de raciocínio, digamos que alcançasse o poder do presidente 30% do poder de uma sociedade. É bastante, é muito, é considerável. E eu pergunto para vocês, qual é o poder que tem o povo, o cidadão comum, dentro dessa enormidade de poderes? No mínimo, outros 30%. Só para o nosso exercício aqui, eleger um presidente bom não é uma ótima decisão a ser tomada? Claro que sim. Deputados, senadores. Mas
Por acaso, esse é o maior poder? Claro que não. Claro que há bilhões de decisões a serem tomadas ao longo do ano que estão a cargo do cidadão comum. Do cidadão comum. Pensem na pandemia, quanto da pandemia, do enfrentamento da pandemia, exigia do bom uso do poder do cidadão comum. Para a segurança pública, quanto não é preciso, quanto não está a cargo do cidadão comum para saúde, para educação, para a harmonia de uma sociedade. São enormes os poderes do cidadão comum. Agora mesmo, durante as eleições, há maneiras de denunciar. Ao longo de um ano, existe o 181, um telefone de disque denúncia. O grande poder da segurança pública, a grande ferramenta da segurança pública é a informação, e quem tem mais informação é o povo. Quem tem mais poderes para tomar decisões relativas à saúde pública é o povo. Uma porcentagem pequena está na mão dos secretários, ministros, dos próprios profissionais de saúde. O que pode um médico, se o seu doente, se o seu paciente não aceita o diagnóstico, não aceita o tratamento, não pode nada praticamente? Não é verdade? Agora, pensem comigo se não é verdade, se isso for verdade para o Brasil. Quem quer que nós elejamos, um ou outro, se o fizermos, se elegermos um ou outro, transbordantes, intoxicados de ódio, praticantes de guerras emocionais, intelectuais, verbais e guerras de ações concretas. Como o Brasil poderá ganhar? Claro, um candidato ou outro vai ganhar, mas como o Brasil poderá ganhar se ambos os lados estiverem na guerra e no ódio? De maneira alguma. Se nós usarmos o nosso poder, e está tão evidente que temos usado assim, em nos intoxicar, em nos envenenar, não há como o Brasil sair vencedor. Quem achar que o seu candidato é maravilhoso e o outro é tudo de ruim, e os dois lados, há muita gente pensando assim, não teremos diagnóstico. E quem não tem diagnóstico não tem cura. O Brasil não terá cura enquanto os brasileiros cultivarem, se intoxicarem voluntariamente com a mentira, com o ódio, com a guerra. Como nós temos visto que está acontecendo. Amai os vossos inimigos. Percebamos a função primordial que eles exercem nas nossas vidas. O inimigo é um aparelho diagnóstico da alma. Vejam só. O inimigo é um aparelho diagnóstico da alma, o obsessor espiritual desencarnado, assim como o encarnado, todos aqueles que querem nos atingir por causa da inimizade, eles escaneiam nossa alma até encontrarem um ponto fraco. E encontrando esse ponto fraco, eles destacam esse ponto fraco, pois não é exatamente isso que fazem os aparelhos diagnósticos. Há alguns que injetam um líquido e depois, sob a ação de um aparelho, fica evidente a desarmonia, o ponto doentio que requer uma intervenção. É o contraste, não é?
Mas todos os aparelhos diagnósticos, eles servem exatamente para evidenciar as nossas desarmonias, e é precisamente isso que faz o inimigo. É precisamente isso, por isso que Deus permite a inimizade, que permite a ação obsessora, a ação de ataque entre os inimigos. Mas se torna ainda mais evidente que a atitude nossa, atitude lúcida e corajosa nossa, atitude pacífica nossa, atitude de aceitação nossa, é que vai determinar o próximo passo, porque não adianta, não se cura um paciente por ter recebido um diagnóstico, é claro que não, nem mesmo por receber um tratamento, como nós já dissemos aqui. Os médicos receitam, apontam, indicam as terapêuticas necessárias, mas quem vai assumir a atitude de cura essencial ao processo são os pacientes, são os doentes, nós. Nós precisamos parar de brigar com os inimigos. Entender o papel fundamental que eles exercem na nossa cura. Lembro sempre, vou lembrar de novo de Alberto Almeida, psiquiatra espírita, com diversos livros, maravilhoso palestrante, que nos orienta que nos seus grupos terapêuticos, quando uma pessoa vem se queixar muito de uma outra, ele diz: doeu é teu. E pensem comigo se isso não é a função diagnóstica fundamental dos inimigos nas nossas vidas. Por isso precisamos valorizar os bons aparelhos diagnósticos. Não ficam as comunidades rurais felizes quando chega uma tomografia, um aparelho diagnóstico mais sofisticado? Claro que sim. Por que eles ficam felizes? Porque eles gostam de doença? Não. Porque todos nós sabemos que o diagnóstico é fundamental ao processo de cura. Que ter um aparelho diagnóstico próximo é franquear, é abrir-se uma perspectiva grande de cura. E nós podemos ficar felizes se enxergarmos os inimigos dessa forma. Saibamos todos que se temos um candidato que, como um mau pai, desviava os recursos que eram para alimentação, para o vestuário, para as necessidades dos seus filhos, para ir a bares, alimentar vícios, para gastar com roupas, com carro dele mesmo, do pai, que desviavam recursos dos filhos para ele mesmo. Esse, sem dúvida, é um mau pai. Mas se temos um outro pai que odeia os seus filhos, que fala mal dos seus filhos, que negligencia os seus filhos, esse também é o quê? Um mau pai. E esses dois maus pais são apresentados para nós como alternativas. Nós temos que escolher entre eles. Não é terrível a nossa situação? É dramática, mas não é terrível. Porque fomos nós mesmos que nos colocamos nela. Fomos nós mesmos que nos demos como alternativas para presidente da República dois maus pais. E agora, ao invés de brigarmos contra Lula e Bolsonaro, nós precisamos perguntar o que a vida está querendo nos dizer ao apresentar essas alternativas. Porque cada tipo de inimigo espelha, ressalta, aumenta um problema nosso. Os inimigos são aparelhos diagnósticos, são espelhos de aumento de nossas almas. Se um está a perguntar para cada um dos brasileiros qual é a sua corrupção, qual é o seu
egoísmo, o seu desvio. O outro está a perguntar para cada um de nós: onde está a sua arrogância, a sua intolerância, a sua falta de empatia? E os dois espelhos, os dois aparelhos diagnósticos são fundamentais. Nós não podemos desprezar nenhum deles. Não podemos atacar nenhum deles. Seria ignorância atacarmos esses aparelhos diagnósticos. Ao contrário, valorizemos cada um deles, não para idolatrar, não para deixar de ver os seus problemas, muito pelo contrário, para fazer com que vejamos os nossos problemas. Não os ataquemos, mas vejamos neles espelhos de nossas almas. A psicologia fala que o outro é sempre espelho para o eu. E aquele que mais mexe conosco, aquele que mais nos perturba, como no caso dos candidatos agora, mas há inúmeros outros casos, são aparelhos diagnósticos da alma, são preciosos aparelhos diagnósticos da alma, que só aqueles que tiverem mínima consciência, e aqui nós somos chamados a essa mínima consciência, aprenderão a valorizar. Amai os vossos inimigos. Ouçamos Jesus nos conclamar a essa nova atitude: amai os vossos inimigos. Precisamos como nunca de Jesus. Precisamos como nunca da sua orientação, do seu exemplo. Não foi ele que, depois de ter sido traído, negado, abandonado por seus próprios amigos, por todos aqueles que ele curou, que escolheram Barrabás, pelos seus próprios discípulos que fugiram da responsabilidade, do testemunho, depois de ter sido cuspido, torturado pelos seus adversários, esmurrado, torturado, no alto da cruz, à beira da morte, como seu último momento entre os vivos, disse apenas, em oração a Deus por nós: Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Essa deve ser a oração de Jesus por nós agora. Mas mais do que o perdão de Deus, Jesus quer de nós, estimula-nos nesse momento a entender o que está em jogo, o que Deus está querendo nos ensinar, do que Deus está querendo nos curar. E nós, ao invés de brigarmos contra os aparelhos, ao invés de brigarmos contra o termômetro, aceitaremos a febre e tomaremos a febre como sinal de reação e de cura. Ao invés de brigarmos com a tomografia, com o raio-x, com os diagnósticos que os inimigos nos trazem, aceitaremos a terapêutica necessária. O médico perfeito de Deus, Jesus Cristo, utiliza o inimigo como nosso diagnóstico, pedindo de nós, convidando-nos, estimulando-nos a sair do vitimismo e da revolta, do ódio e da guerra, para dizer: eu aceito o diagnóstico de Jesus, eu assumo a responsabilidade da minha cura, do meu processo de aprendizado. Aceito, honro, sou grato ao processo terapêutico de Deus e aceito a função do inimigo como diagnóstico da minha cura.
como diagnóstico da minha doença, como estímulo à minha cura. Se nós formos capazes disso, seremos curados e receberemos alta do hospital de expiação e provas da terra, entrando na terra, mundo de regeneração. Se nós brigarmos contra o médico, brigarmos contra o seu diagnóstico, brigarmos com a sua terapêutica, permaneceremos, é claro, doentes e precisaremos de hospitais mais drásticos, com exames e inimigos ainda mais doloridos, para ver se acordamos da nossa inconsciência. Porque Deus nunca desiste de nós e sempre vai buscar uma terapêutica que consiga nos mobilizar para a cura. Aproveitarmos os inimigos agora será uma decisão de evitar inimigos maiores depois. Aproveitar e aceitar nossas dores de agora, buscando o aprendizado e a cura que está embutida nelas, será evitar novas dores no futuro, ainda nessa terra, ainda nessa vida, mas em outras vidas, quem sabe em outros planetas. Que assim seja para todos nós. Que essa expansão de compreensão nos atinja a todos. Ouvindo em nossas almas, como um carinho, como um ato de amor, Jesus prescrever para todos nós doentes: amai os vossos inimigos. Que assim seja, graças a Deus, para você e para mim, para todos os brasileiros, para todos os amigos, para todos os intoxicados, entorpecidos de alma, pelo ódio e pela guerra, aprendamos, pelo perdão e pela compreensão, o convite maravilhoso que a vida nos dá, a oportunidade imperdível de aprendizado e cura que estamos recebendo agora no mundo todo, mas particularmente no Brasil. Nesse momento, nossa primeira meia hora é essa estimulação ao nosso pensamento, a nossa participação, a nossa mudança de atitude, e agora transbordamos daquilo que nos preenchemos com essa nova compreensão, transbordamos estimulando a todos aqueles à nossa volta, sabendo que o grande ação de estímulo à transformação das atitudes dos outros é a nossa própria mudança de atitude. Comprometamo-nos a buscar o sentido pedagógico, o sentido terapêutico das dores pelas quais passamos, comprometamos-nos a aceitar os diagnósticos dos inimigos e a orientar, através da atitude da aceitação, da paciência, da compreensão, o nosso próprio processo de melhoria e de superação. Imaginemos esse preenchimento contínuo de nós mesmos, de aceitação e compreensão, transbordando para todos à nossa volta, nossos amigos, parentes, conhecidos, colegas, amigos, a atitude de aceitação e de compreensão. E atingindo depois os colegas, amigos, cônjuges, parentes, dos nossos amigos, das nossas relações, e depois as relações das relações das relações, expandindo em uma grande onda de compreensão e de aceitação, abrangendo todo o nosso Brasil. E do Brasil mesmo ainda transbordando em aceitação e compreensão para toda a humanidade da Terra. Que esse transbordamento dos nossos corações, dos nossos seres, do Deus em nós, em aceitação e compreensão, possa ser o ponto de mutação, a chave que vai nos tirar do ódio e da guerra para a cooperação
e para o amor. Graças a Deus. Muito grato pela sua presença. É muito bom estarmos nos convidando mutuamente a esse momento de mudança. Muito prazer viver esse momento com você, Regina Frutuoso, Esther Ponzoni, Andréa Guedert, Andréa Santos, Sônia Lopes, Anelix, Marineide Andrade, Sayonara Angélica, Rita de Cássia, Débora Grace, Esther Ponzoni, é muito bom nos dispormos a isso. E agora, nesse terceiro momento da nossa live de domingo, é quando nós nos dispomos a essa troca com as observações que vocês fazem para que a gente possa crescer, nos estimular uns aos outros. Vamos ver que reflexões esse nosso momento trouxe para vocês e de forma que a gente possa, na troca entre nós, no diálogo entre nós, nos fortalecer e nos encorajar às mudanças do momento. Diz a Esther Ponzoni, o poder econômico é o mais poderoso. Tem os políticos todos nas mãos deles. Como eu falei, eu discordo. Deus é o maior poder. E como Deus é amor, o amor é o maior poder do universo. E isso nós vemos para um bebê. Se pudéssemos perguntar a um bebê, ou melhor, se ele pudesse nos responder quem é a pessoa mais poderosa do universo, ele diria, minha mãe. Se os nossos pets pudessem responder quem é a pessoa mais poderosa do universo, diria o meu dono. Se alguém que ama, e todos nós de alguma forma amamos, se pudéssemos perguntar para todos os que amam qual é o maior poder da Terra, eles diriam todos. Se tivessem consciência, o maior poder da Terra, do Brasil, do universo, é o amor. Não há poder maior. Esses poderes da Terra, os poderes dos jogadores de futebol, os poderes dos ricos, os poderes dos que ocupam gabinetes políticos, todo esse poder da Terra são poderes ilusórios. Pense no tempo de Jesus, Esther e amigos. Quem foi o mais poderoso daquele tempo? Quem foi o mais poderoso da Terra? Quem foi o ser que dividiu a própria história entre antes e depois? O mais poderoso na vida de bilhões e bilhões de pessoas. Quem foi? Foi o sumo sacerdote? O poderoso, aparentemente poderoso, coordenador do Sinédrio, do Senado dos judeus? Caifás? Quem foi o mais poderoso, o representante do maior império militar daquele tempo? O Império Romano, que na Palestina tinha como governador Pôncio Pilatos? Ele era o mais poderoso? Parecia para muitos. Caifás parecia para muitos. Mas aquela pessoa que eles massacraram, que eles perseguiram, que eles humilharam, que eles assassinaram, ali estava o maior poder da história. E quem ele simbolizava? Senão o amor. Não caiamos nas ilusões de poder da terra. Esses poderes humanos não são verdadeiramente poderosos. O maior poder da terra é o poder do amor.
Sayonara Angélica fala o quê? Amar os inimigos é um aprendizado. Só aprenderemos, só nos curaremos com o amar aos inimigos. Assim como um aluno que tira nota ruim na prova e que, tendo maturidade, percebe no que ele precisa se dedicar, estudar, se debruçar, assim como um doente que recebe um diagnóstico e percebe da mesma forma uma sinalização da vida para o que ele deve priorizar, o que ele deve mudar nos seus hábitos alimentares, na sua forma de viver, no seu tratamento. Somente amando os diagnósticos, amando os sinais da vida, entre os quais os inimigos são um grande sinal, somente quem amar os inimigos, quem aceitar os sinais que o mundo, que a vida nos dá, através das dores, das dificuldades e dos inimigos, se abrirá realmente ao aprendizado. Então sim, Sayonara, amar os inimigos é a chave do nosso aprendizado, é a chave da nossa cura. Regina Frutuoso diz assim: que Deus nos ilumine e proteja neste momento tão triste para todos, onde o poder controla tantas pessoas que brigam por ideologias, se esquecendo do bem maior que é o amor entre todos. Belíssima oração, minha amiga Regina. Belíssima oração. Um drogado na Cracolândia que está se matando precisaria aprender que para além da ilusão momentânea, da euforia momentânea dada pelas químicas, que logo depois já se mostrará uma tristeza na síndrome de abstinência, que para além das felicidades ilusórias do mundo, ele tem uma felicidade muito mais profunda, muito mais permanente, muito mais duradoura a ser buscada. Nós também estamos drogados de ódio pelas vitórias momentâneas das nossas ideologias, dos nossos candidatos, sem perceber que uma vitória no ódio é uma derrota. Que um pai ou uma mãe que na disputa de guarda perante a justiça inventa mentiras sobre a outra parte e ganhar a guarda em cima de mentiras formuladas pela outra parte, meu amigo, minha amiga, essa parte, esse pai ou essa mãe ganharam o quê? Nada. Apenas perderam, apenas receberam um filho esquartejado pelas suas mentiras. Quem ganhar essa eleição